Carmen Lúcia Antunes Rocha tem 62 anos, foi indicada para o Supremo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse em 2006. Ela será a segunda mulher a assumir o cargo. O advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli, está sendo sabatinado há mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Toffoli foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A presidenta Dilma Rousseff indicou Rosa Maria Weber para a vaga da ministra Ellen Grace no Supremo Tribunal Federal. O nome ainda tem que ser aprovado pelo Senado. A indicação vai ser publicada no Diário Oficial desta terça-feira. O nome do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, deve ser uma das primeiras votações nesta legislatura. Ele foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para o cargo vago pela aposentadoria do ministro Eros Grau. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. O jurista Luiz Edson Fachin foi o indicado pela presidenta Dilma Rousseff para o cargo de novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O povo está agora nas ruas dizendo que deseja que as mudanças continuem, que elas se ampliem, que elas ocorram ainda mais rápido. Ele está nos dizendo que quer mais cidadania, quer uma cidadania plena. As ruas estão nos dizendo que o país quer serviços públicos de qualidade, quer mecanismos mais eficientes de combate à corrupção que assegurem o bom uso do dinheiro público. Quer uma representação política permeável à sociedade onde, como já disse antes, o cidadão e não o poder econômico esteja em primeiro lugar. É muito bom que o povo esteja dizendo tudo isso em alto e bom som. Cabe a cada um de nós, presidenta, ministros, governadores, governadoras, prefeitas, prefeitos, cabe a cada um de nós cumprir essa nova e decisiva dimensão da vontade popular. Por isso, companheiros, companheiras, governadoras, companheiros governadores, prefeitas e prefeitos, eu trago propostas concretas e disposição política para construirmos pelo menos 5 pactos em favor do Brasil. O primeiro pacto é pela responsabilidade fiscal, para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. Este é um pacto perene de todos nós. Devemos também dar prioridade ao combate à corrupção de forma ainda mais contundente do que já vem sendo feito em todas as esferas. Nesse sentido, uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas severas. Ministro, claramente, o senhor acredita que com essas medidas o governo responde às manifestações, o governo adota medidas práticas para combater a corrupção no país? Obrigado. O governo vem tomando medidas práticas e concretas para o combate à corrupção. Como eu disse há pouco, na última década foi o período que mais se avançou do ponto de vista institucional para a adoção de leis e de medidas concretas de combate à corrupção. Agora, essas medidas vêm também nessa linha. São medidas concretas, efetivas, apontadas por especialistas, reclamadas por entidades e pessoas que são engajadas no combate à corrupção e à impunidade. Relativamente à tua pergunta sobre a lei da ficha limpa, eu diria a você que, de fato, quando a presidenta Dilma Rousseff levantou os 5 eixos desta área, isso não estava colocado, né? Porém, o governo deve sempre analisar a evolução dos fatos para atacar situações que você acha pertinentes. No caso do Poder Executivo, quero lembrar que desde que a presidenta Dilma Rousseff assumiu,
ela assumiu a postura de não fazer nomeações de pessoas que ferem a ficha limpa. Isso é uma postura política que ela já havia, inclusive, anunciado na campanha em 2010. A presidenta Dilma Rousseff enunciou várias leis que foram aprovadas ao longo do seu mandato. Cito um exemplo muito característico. A Lei de Organizações Criminosas disciplinou exatamente a delação premiada. Não que ela não existisse antes, ela existia, mas sem regramento sólido, sem uma normatização sistêmica. Ora, hoje nós temos aí a Operação Lava Jato, em que um dos pontos centrais da investigação é exatamente a delação premiada. Ora, não houvesse, durante o período em que governava a presidenta Dilma Rousseff, ocorrido este projeto de lei, a sanção a esse projeto de lei, e hoje seguramente aqueles que investigam não teriam esta organicidade normativa para fazer delações premiadas. Vejam então, como a cada vez que você cria mecanismos institucionais, você permite avançar em investigações. Isto vem acontecendo, né? Particularmente ao longo dos últimos anos, tá certo? Dos últimos 12 anos, é absoluta verdade que novos mecanismos foram criados. Quando cria o portal da transparência, você pode observar e denunciar. Quando você cria, por exemplo, medidas como a lei de anticorrupção, a CGU tem mais instrumentos para poder investigar situações. Então, eu estou gradativamente dotando o Estado brasileiro de medidas, né, que agora, por exemplo, serão complementadas por essa. Quanto mais eu reforço o Estado na perspectiva institucional de combate à corrupção, mais investigações acontecem, mais solidez acontece e mais luz do sol existe para isso. Foi exatamente essa razão que eu quis mencionar na minha fala, e a presidente também mencionou na dela, de que um governo tem que ter a coragem política de criar mecanismos que exponham a corrupção, mesmo que, evidentemente, aumente a insatisfação legitimamente da sociedade em relação à descoberta de algo que existia e não sabia. Né? Não tivesse o governo da presidenta Dilma e o governo do presidente Lula criado esses mecanismos, provavelmente muitas das coisas que estão sendo investigadas hoje permaneceriam no subterrâneo sem descoberta. Então, no futuro, isso que estamos plantando hoje evidenciará mais situações que talvez as pessoas tenham mais condições ainda de se indignar. Mas um governo tem que ter a coragem política de fazer isso. Combater a corrupção significa ter coragem política. O que aconteceu, minha gente, nos anos 90, desde do impeachment do Collor e aquele episódio dos anões do orçamento, etc. Nós todos, e aí eu me incluo nisto, fomos votando leis, emendas constitucionais, etc., fortalecendo o sistema de justiça. E a política, por ser expressão do sufrágio universal, no fundo, odiado pelo capital financeiro, pelos grandes grupos de mídia, pelo núcleo duro da elite brasileira, era achincalhada. Então, foi se produzindo um processo em que Aristóteles, na política, falava dos governos despóticos e moderados, e depois pega os federalistas, Montesquieu, Locke, todos dizem, freios e contrapesos. O poder é abusivo por natureza, ele vai até onde encontra limites. Os homens não são governados por anjos, por isso é necessário controlá-los. Isso está escrito há 300, 400 anos. Ora, na medida em que a política deixou de ser a contenção do sistema de justiça, ele passou a ser autorreferente para tudo, para fixar a sua remuneração, para fixar o âmbito do seu poder, para reinterpretar, reescrever as normas, que não se cuidava nem mais de reinterpretar, mas de reescrever as normas, porque a política deixou de ser um anteparo para esse exercício abusivo do poder. Por uma série de razões, entre as quais a esquerda política tem, em algum momento, que prestar contas para a história. Delação premiada. Foi votado quando? Agosto de 13, logo depois das famosas jornadas de junho de 2013. Ninguém sabia o que colocar no lugar. Ninguém sabia o que colocar ali, no meio daquela crise da governabilidade. Aí alguém, nesse caso eu sou inocente, porque eu não estava lá em 2013, neste caso eu sou inocente, alguém diz assim, não, tem uma lei bonita aí, um negócio de uma delação premiada que é contra a corrupção, não, vota esse negócio aí.
Vocês podem olhar, é de agosto. Votaram como uma espécie de resposta às ruas. O PT, na sua origem, era muito autossuficiente, sabia tudo, era sabichão, né? Era o supra-sumo do conhecimento. E a gente travou uma luta na Assembleia muito dura com o PT. Eu fui muito duro, sempre com o PT. Eu dizia que eles eram o dele de calça curta, porque viviam só no moralismo imbecil. Estão sendo vítimas agora disso aí. Né? Porque lá não era esquerda, eles achavam que era esquerda, mas não era. Porque a esquerda não é moralista, a esquerda é realista.